Olá, tudo bem? Eu sou o Joe Scremin e faço parte do Dream Team da SC Beauty. E eu vou apresentar para vocês o They Go, They Gold. Antes de iniciar, eu iria aplicar o Pré-Defense número 0 para ter uma proteção maior, no caso como nós iremos fazer as mechas. Iniciamos com uma divisão bem prática, né? A primeira divisão lateral, de orelha a orelha. Depois uma divisão frontal. Eu costumo pegar sempre como base a sobrancelha. E vamos repetir do outro lado. Esse é um passo muito importante, que é a hora da preparação do White Blonde, que é o nosso descolorante. Eu costumo preparar em pequenas quantidades, né? 40 gramas, que eu irei preparar nesse momento. Seguindo o nosso protocolo de proteção, uso o Pré-Defense número 1, em torno de 5 ml, que dá 2 pumps. E continuo usando o oxidante de 20 volumes. Uma medida de 1 por 1,5. Então vamos dar início à nossa divisão. Eu costumo sempre fazer uma divisão na parte da nuca, em zigue-zague, para que essa mecha crie bastante contraste e iluminação na parte de baixo. Uma divisão super simples. Depois que eu fiz a divisão, eu costumo iriçar bem próximo à raiz, para que essa mecha fique bem clara. Se eu limpar ela de baixo para cima, ela vai criar muita transparência. Então eu iriço bem próximo da raiz. Na aplicação, eu aproveito para já dar uma leve esfumada na raiz. E se a ponta do cabelo ela já estiver muito saturada ou muito clara, eu sempre protejo ela não aplicando muito produto até a ponta. Deixo mais limpo. Uma dica bem legal é aplicar sempre o produto no papel, para que na hora que coloque embaixo ele tenha mais firmeza. Nessa segunda mecha, eu costumo sempre replicar como eu iniciei na parte de baixo, se eu quero uma iluminação com mais evidência. Se eu quero uma iluminação com mais contraste, eu vou fazer essa divisão e vou separar a mecha deixando o contraste embaixo. Se eu quero mais iluminação, eu faço essa mecha não tão grossa, né? Mas faço ela com uma parte de baixo mais inteira, iriçando somente na raiz. E para esse cabelo, eu vou replicar como as primeiras mechas, seguindo o segundo e o terceiro bloco. Agora nós vamos para a lateral e eu vou seguir a mesma linha da nuca, separando em zigue-zague para criar bastante iluminação nos contornos. Agora na parte da franja, como nós iremos fazer um contorno bem iluminado, eu vou seguindo a mesma linha, tanto da nuca quanto das laterais, a franja. Eu vou separar em 3 camadas, né? Vou começar aqui pela primeira. Vou deixar uma franja bem fininha para a gente fazer a primeira aplicação. Dependendo da quantidade que a cliente tem a franja, eu separo em 2 seções. Para observar bem onde ela tem bastante cabelinho.
Então, alcançamos um fundo de clareamento, uma altura de 10, mais ou menos. Um cabelo que suportaria ficar até um pouco mais, mas como a nossa proposta é um loiro mais dourado, esse já é o tom perfeito. Então, nós já enxaguamos o cabelo da cliente, tiramos todo o resíduo do descolorante, eu apliquei uma mão de shampoo do Regener para tirar bem o excesso do produto e depois eu entrei com o passo 3 da Regener, que é um estabilizador de pH. Para esfumar a raiz, nós iremos utilizar o 6.0 e o 5.07 da linha Caviar Color tonalizante da Kaprol. Com essas duas cores que nós separamos, primeiro eu irei colocar o 507, uma proporção de 5 gramas, depois o 6.0, também 5 gramas. Vou utilizar a emulsão de 4 volumes. Uma dica, se eu quero uma raiz um pouco mais fechada, eu uso sempre na proporção 1 por 1. Se eu quero uma raiz com um pouco mais de transparência, eu uso 1 por 1,5. Como eu vou utilizar uma raiz um pouco mais fechadinha, eu fiz 1 por 1. Uma dica é o cabelo tem que estar completamente desembaraçado para que na hora do esfumado isso não atrapalhe. E basicamente nós usaremos as mesmas divisões de como nós fizemos as mechas, deixando a mecha bem limpa. Bom, conseguimos ver aqui a raiz e onde inicia a mecha. Pincel bem limpo. Só vamos depositar. Depois do tempo de pausa do esfumado, nós iremos para a parte do tonalizante, que hoje a minha escolha foi o 903 da linha Caviar Color da Kaprol e o 033. Para melhor aplicação e o resultado ficar mais homogêneo, né, e mais parelhinho, nós iremos fazer a aplicação aqui mesmo na cadeira. Eu irei preparar uma quantidade de 15 gramas do 903 e 5 gramas do 033. Utilizarei a emulsão de 4 volumes e irei utilizar 30 gramas. Eu gosto sempre de utilizar uma escova que fica melhor para passar o produto e ele fica mais uniforme. E com vocês, The Golden Gold.